Brasil do passado voltou, infelizmente as antigas práticas estão aí dominando a política nacional atual. A Folha de São Paulo traz aqui uma reportagem mostrando o loteamento que está ocorrendo na Caixa Econômica Federal. São 8 vice-presidências que estão ficando na mão do Centrão. Então, várias vice-presidências já estão com políticos. Isso significa que necessariamente vão fazer coisas erradas? É claro que não, seria leviano. Só que o histórico do Brasil faz com que a gente fique com uma pulguinha atrás da orelha. Então vou repercutir essa matéria. Depois eu quero falar também sobre o caso Marielle, que parece que agora definitivamente vão ter que tirar essa associação que eles estavam tentando há um bom tempo, a esquerda, né, de associar a morte da vereadora com Bolsonaro, com alguém ligado ao bolsonarismo. Parece que deu errado. Ao que tudo indica, se for homologada essa delação premiada e for comprovado, não partiu de nenhum bolsonarista a ordem de tirar a vida da vereadora. Então, mais uma narrativa que pode ser enterrada pelos fatos. Quero também comentar uma publicação da Jandira Fegali, do PSOL, que fez um tweet de comemoração ao centenário do Lenin. Sim, aquele cara que tirou a vida de milhões, assim, é incalculável a quantidade de vidas humanas que foram perdidas nesse período do Lenin. E eu vou repercutir também a Oeste falando sobre esse assunto e trazendo alguns números sobre esse regime maravilhoso, que não é democrático e que mata a gente pra caramba, mas que a nossa esquerda impunemente ovaciona essas pessoas. E aí, para finalizar, eu quero comentar uma decisão do Eloy Pietá, do PT, e que está saindo do partido por falta de democracia. E aí, isso aí corrobora o que eu já pensava sobre o PT nos bastidores, mas chegando na reportagem vocês vão entender melhor. Então, estes são os assuntos do vídeo de hoje. Se vocês já gostaram, deixem um like para aumentar a relevância do vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, no WhatsApp, para que saia também da nossa bolha. É sempre importante a gente falar para outros públicos também. Bom, começando agora pelo primeiro assunto deste vídeo, que já está em tela. Caixa aprova loteamento de vice-presidências para o Centrão. Vamos pegar aqui alguns trechos dessa reportagem. O Conselho de Administração da Caixa aprovará nesta terça-feira, ontem, o nome de 7 novos vice-presidentes do banco, que vão contemplar indicações de partidos políticos. A divisão foi negociada entre o governo Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira. A articulação para o loteamento da Caixa fez parte de um acordo entre o presidente da República e o Centrão, com o objetivo de melhorar a relação entre Executivo e Congresso. Eu acho que isso foi o ponto fraco, do ponto de vista deles, do governo Bolsonaro, né? Porque as indicações eram técnicas. O Temer e o Bolsonaro cumpriram a lei das estatais, que está congelada aí por uma decisão do então, na época, Lewandowski, ministro do STF. E com esse congelamento da lei das estatais, possibilitou-se a volta daquele Brasil do passado que a gente achou que tivéssemos virado a página com a Lava Jato. Mas eles voltaram com tudo. Não estou falando, de novo, vou reforçar, que vai ter coisas erradas moralmente. Mas o histórico recente do Brasil nos faz ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Isso no mínimo, né? Para dizer o mínimo. Coube ao presidente da Câmara indicar o chefe do banco, o Carlos Vieira, e definir a partilha das vice-presidências. Segundo integrantes do Palácio do Planalto, as 7 vice-presidências, que serão confirmadas nesta terça, vão atender às indicações de PP, PL, Republicanos e PDT. Então, enfim, estão dividindo o bolo, né, para ter a tal da governabilidade. É lamentável que no Brasil para se ter governabilidade, para se ter harmonia entre os poderes, tem que ter trocas de cargos em empresas estatais estratégicas. E a gente sempre se pergunta, tomara, obviamente, que seja para o bem do país, para o bem das estatais, porque quanto mais elas lucram, mais o governo arrecada por ser acionista, e mais dinheiro tem em cofre para ajudar o povo, fazer obras, enfim, aplicar na sociedade. Mas a gente fica sempre se perguntando, será realmente que é para o bem do Brasil? Enfim, vamos torcer para que sim, mas a gente não tem aí um passado muito promissor nesse sentido. Bom, indo agora para o caso da Marielle. O Rony Lessa, que é o delator,
Ele não delatou ninguém associado ao Bolsonaro, nem nenhum sobrenome Bolsonaro, nada do tipo. Ele delatou Domingos Brazão como mandante do assassinato de Marielle. Ex-deputado estadual e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, o delatado fez campanha para Dilma, tem fotos com Eduardo Paes e já foi preso. Tá, então tem fotos dele também estampando aí Dilma 13, né, pedindo voto para Dilma. Então a narrativa meio que foi, né, implodida. Nada como os fatos para escancarar o que é narrativa e o que é realidade. É claro que ainda não terminou o processo, mas só o fato do delator não ter delatado ninguém associado ao bolsonarismo, eu creio que foi um balde de água fria para aquela parte da imprensa militante e para a parte da esquerda que estava querendo emplacar essa narrativa. Parece que ela não vai se confirmar, tá? E uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: o perfil da Thalíria Petroni, que é deputada pelo PSOL, ela parece que eles ainda não estão aceitando muito bem essa delação e estão pedindo calma. Estão pedindo a homologação dessa delação premiada. Eu fiquei com a impressão que eles estão na esperança de repente vir algum outro nome. Ela fez aqui uma publicação com uma sequência de imagens e eu vou ler com vocês cada uma delas. Então, a primeira, nota oficial, Comitê Justiça por Marielle e Anderson. Nota pública acerca do andamento das investigações sobre os mandantes da execução de Marielle e Anderson. Vamos entrar aqui agora nos textos. Na manhã de hoje, no caso ontem, né, terça-feira, as famílias de Marielle Franco e Anderson Gomes foram informadas pela imprensa sobre suposto acordo de delação premiada firmado com o Rony Lessa. Suposto? Bom, vamos lá. Um dos acusados pela execução do crime, ainda não homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, meio que ainda, eu fiquei com essa impressão, ó, ainda não dá para cravar nada porque não foi homologado. Então, meio que, sabe como dá a impressão que eles estão ainda na esperança de alguma outra coisa? Que teria indicado um dos mandantes do brutal assassinato de Marielle e Anderson. Vamos aqui para outra imagem. O Comitê Justiça por Marielle e Anderson vê com preocupação o vazamento de informações que possam comprometer a condução das investigações e os ritos processuais adequados. Bom, aqui eu até concordo com ela. No Brasil, de fato, vazamento de investigações, até de processos que estão em segredo de justiça, acabam acontecendo. Ou é pela parte da defesa, ou pior, pela parte do Estado, né? Então, mas isso de fato ocorre no Brasil e é lamentável. Aguardamos com esperança que a delação de Rony Lessa apresente, de fato, novos elementos probatórios que representem o avanço significativo da busca por justiça. Mas eu já estou sentindo que se não tiver nenhum bolsonarista aqui, talvez, abafe-se um pouco o caso, saia do radar da imprensa que voltou com tudo, né? Talvez os próprios políticos à esquerda deem uma lateralizada no assunto. Estou com essa impressão que isso aqui tá me parecendo assim, ó. Vamos esperar que de repente não é bem isso. Sabe quando não quer aceitar a realidade? Né? Eu fiquei com essa impressão, mas seguindo aqui. No entanto, é necessário ressaltar que, até o momento, não houve atualizações oficiais por parte das autoridades envolvidas, e a delação ainda precisa ser homologada. As famílias reiteram seu apelo por responsabilidade na veiculação de informações sobre o caso, evitando usos de diversas ordens e finalidade. Não aceitaremos que o caso Marielle e Anderson seja simplificado e interpretado apenas como objeto de disputas e interesses pessoais ou de grupos políticos. Caramba, que bom, porque eu tava vendo essa tentativa, vamos chamar assim, de instrumentalização da esquerda em relação a esse caso, enquanto eles estavam naquela narrativa que poderia ser alguma coisa associada a bolsonarismo, alguém da direita. Mas agora que parece que não é, então agora, né, temos que manter a prudência no assunto, né? Mas é bem oportunista nessa essa posição. Reafirmamos nosso compromisso com a verdade, a luta por justiça e a memória de Marielle e Anderson. Que o processo em curso respeite os trâmites e garantias legais e possa lançar luz sobre quem foram os mandantes desse crime que abalou não apenas nossas vidas, mas a sociedade brasileira e internacional como um todo. Bom, aqui ela pedindo por processo que respeite os trâmites e garantias legais. Será que ela deseja isso para todos os inquéritos, para todas as investigações, para todos os processos? Porque tem alguns que envolvem a direita que vários especialistas falam que a coisa está absurdamente desrespeitando a lei, podendo ter abusos, etc. Essa preocupação poderia ser genuína e englobar todos os processos.
Este crime que tirou a vida de Marielle Anderson não é apenas um ato de violência brutal, mas uma triste evidência da fragilidade de nossa democracia e do compromisso deficiente do Estado brasileiro com a proteção de defensoras e defensores dos direitos humanos. Não só, né? Quase tiraram a vida do Bolsonaro. Quase, mas foi por um triz, foi por um milagre que ele não perdeu a vida. Mas aí ninguém falou em democracia nada, né? O cara era candidato à presidência da República, a primeira vez na história que isso acontece, mas ninguém falou de ataque à democracia, né? Aí, pelo menos da esquerda, a gente não via. Enfim, escancarando um pouco aqui também da seletividade da esquerda. Talvez agora, talvez não colhe a narrativa, né? Mude-se aí a forma da esquerda abordar esse assunto. Vamos ver, né? Tomara que não, mas eu também não tenho muitas esperanças quanto a isto. Bom, continuando ainda no PSOL, que nunca nos decepciona, Jandira Fegali comemora Lenin em rede social. Grande referência e figura fundamental. Aqui na linha fina, a Oeste até lembra, né? A deputada não citou o regime de terror vigente na União Soviética e os mais de 62 milhões de mortos entre 1917 e 1987. Olha, foi uma máquina de tirar vidas humanas. Foi uma máquina, uma verdadeira máquina, mas isso acho que ela se esqueceu. Vamos entrar aqui na reportagem. A deputada Jandira Fegali celebrou, no último domingo, o líder revolucionário russo Vladimir Lenin, fundador da União Soviética, no aniversário de 100 anos de sua morte que ocorreu em 1924. Aspas para a deputada. Recordamos hoje o centenário da morte de Lenin, grande referência marxista e do pensamento revolucionário, e figura fundamental na criação do primeiro Estado socialista do mundo. Que beleza, hein? Sua trajetória e como grande líder da Revolução Russa influenciaram significativamente o curso da história e o desenvolvimento do pensamento político e dos rumos da humanidade. Certamente, foi uma tragédia, né? Exterminou-se muitas vidas humanas. Lenin sempre presente, escreveu a deputada. E aqui a reportagem lembra algumas cocitas, né? Que a deputada não citou as mais de 62 milhões de pessoas que perderam as vidas no período de 1917 e 1987. Fegali também não citou o fato da União Soviética ser uma ditadura responsável pela invasão da Hungria, em 56, da Tchecoslováquia, em 68 e do Afeganistão, em 79, entre outras coisas. A postagem da deputada provocou polêmicas entre os internautas, que responderam com mensagens críticas. Algumas mensagens cobravam ela no seguinte: e a homenagem ao titio Adolf da Alemanha, o bigodudo da Alemanha, vai ser quando? É porque só falta isso. O Lenin conseguiu ser mais, ainda pior com a humanidade do que o bigodudo da Alemanha, que já foi um monstro em quantidade numérica de pessoas que perderam as vidas. Os dois estão no mesmo nível que a humanidade deveria repudiar. A humanidade, ambos. Para finalizar, pessoal, quero comentar aqui essa matéria do Estadão, que corrobora, que confirma aquilo que eu já penso sobre o PT. E só para vocês entenderem o contexto, o ex-prefeito de Guarulhos pediu desfiliação do PT nesta terça e reclamou de falta de democracia na legenda. O Partido Republicano dos Estados Unidos está mais democrático do que o PT em Guarulhos. Para eles, o republicano é um monstro, é de direita, mas na visão dele, até os republicanos é mais democrático que o PT, porque lá filiados e simpatizantes votam entre vários candidatos, e aqui os filiados foram proibidos de votar. Ele argumentou que todos os 25 mil filiados da cidade deveriam escolher no voto o próximo candidato a disputar a prefeitura de Guarulhos. Só que, em vez disso, apenas 35 membros do diretório votaram. E eu sempre tive essa visão do PT, essa imagem do PT, porque eu tenho quase certeza que se o Lula, se o Lula tiver um pensamento, alguma opinião, vai prevalecer a vontade do Lula. Isso já falando na esfera nacional do partido, né? Então, se o Lula tiver uma posição, eu tenho a impressão que dane-se os afiliados, os militantes do partido. Vai prevalecer a opinião dele. E, pelo visto, em Guarulhos não é diferente. Não se ouviu os 25 mil. Foram apenas 35 que definiram quem vai ser o candidato à prefeitura de Guarulhos. Então, falta realmente espírito democrático no PT. Isso corrobora essa visão que eu sempre tive, na verdade, muito antiga, de que o Lula manda e desmanda no partido. Manda e desmanda. Se ele achar que é alguma coisa,
Se a militância não aprovar, vai o que o Lula acha. Essa é a impressão que eu tenho. Isso aqui só vem reforçar um pouco essa minha percepção, que eu acho que não está errada. Tá? Eu acho que realmente nos bastidores o PT deve ser um partido muito autoritário. A casta deve decidir e o resto do, vamos chamar assim, de povão lá do partido, deve ter a voz deve ser pouco ouvida, pouco ativa. Né? Eu tenho realmente essa impressão do PT. Pessoal, é isto. Estes foram os assuntos do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, reforço que deixem um like no vídeo para aumentar o engajamento, compartilhem, mande para os seus grupos de WhatsApp. Verifiquem também as suas inscrições nos meus perfis. Verifiquem também se as notificações estão ativas. E até o próximo vídeo.